Introduz. Quanto sul-americanos tinha no Belém? Quanto sul-americanos... Puta... Jesus me perdoe pelo palavrão. Era dividida em reinos, mano. Rapaz, bicho. Tá maluco? Sim, mano. Dividido ao meio, velho. Não, pô. Rapaz, bicho. Tá. A lógica da Guerra Fria sobre a presença militar e das redes de espionagem, KGB-NKVD de um lado, CIA-MI6/aparelho da OTAN do outro, nas duas Alemanhas envolve um arranjo jurídico, militar e geopolítico com bases históricas bem documentadas. 1. O amparo jurídico, os acordos de Potsdam e a ocupação quadripartite. A presença militar maciça nas duas Alemanhas não foi apenas um ato unilateral de forçar a barra, mas decorreu diretamente da capitulação incondicional da Alemanha nazista em 1945 e das conferências aliadas, como a Conferência de Potsdam. A divisão em zonas de ocupação. A Alemanha foi dividida em 4 zonas de ocupação: EUA, Reino Unido, França e URSS. Berlim, embora encravada na zona soviética, também foi dividida entre as 4 potências. Direitos de potência ocupante. Sob o direito internacional de ocupação do pós-guerra, as potências vitoriosas detinham a autoridade soberana sobre o território alemão. Isso incluía o direito de manter contingentes militares e operacionalizar serviços de inteligência. 2. O lado ocidental, RFA/Alemanha Ocidental e OTAN. Do lado ocidental, a evolução militar passou por 2 fases principais. Fase 1. Ocupação ocidental,
1945 a 1955. Presença militar. Forças de ocupação dos EUA, Grã-Bretanha e França mantiveram tropas em larga escala no território da Alemanha Ocidental. Inteligência. Agências como a CIA e o Secret Intelligence Service MI6 operaram ativamente no território ocidental. Além disso, os próprios EUA patrocinaram e financiaram a organização Gehlen, criada por Reinhard Gehlen, ex-general da inteligência militar nazista, que serviu como a principal rede de inteligência anticomunista na Europa Central, até ser formalmente integrada em 1956 como o Bundesnachrichtendienst, BND, o Serviço Secreto Oficial da Alemanha Ocidental. Fase 2. Entrada na OTAN e a Convenção de Bonn, 1955. Com os acordos de Bonn-Paris e a integração da República Federal da Alemanha RFA à OTAN em 1955, o status da RFA mudou de território ocupado para o de um Estado soberano aliado. Estacionamento de tropas, stationing forces. A presença de tropas estrangeiras, americanas, britânicas, canadenses, francesas e belgas, foi formalizada via tratados de cooperação da OTAN, Status of Forces Agreement, SOFA. A presença militar americana, portanto, passou a ser legalmente respaldada pelo governo da RF, como mecanismo de defesa coletiva diante de uma eventual invasão do bloco soviético. Nas décadas de 1970 e 1980, as forças de infantaria, blindados e a infraestrutura de inteligência dos EUA e de outros membros da OTAN na Alemanha Ocidental formavam a principal linha de contenção militar no continente europeu. 3. O lado oriental, RDA / Alemanha Oriental e Pacto de Varsóvia. Do lado oriental, a estrutura operava sob uma lógica análoga, porém centralizada no controle político soviético. O Grupo das Forças Soviéticas na Alemanha, GSFG. A União Soviética manteve o maior contingente militar fora de suas fronteiras estacionado na Alemanha Oriental, RDA. O número de soldados soviéticos na RDA variou entre 300 mil e 500 mil durante a Guerra Fria. NKVD, DMVD e KGB. Os órgãos de segurança interna e inteligência estrangeira da URSS mantiveram divisões operacionais em território oriental. A KGB operava escritórios em Berlim Oriental e Dresden, onde, inclusive, Vladimir Putin serviu nos anos 1980. O Pacto de Varsóvia, 1955. Assim como a OTAN formalizou a presença americana no Ocidente, a criação do Pacto de Varsóvia em 1955 integrou as Forças Armadas da RDA, Nationale Volksarmee, e justificou a permanência do Exército Vermelho no leste europeu. A Stasi, Ministerium für Staatssicherheit. A Alemanha Oriental desenvolveu seu próprio aparelho de inteligência e espionagem interna, a Stasi, que trabalhava em estreita colaboração e subordinação técnica com a KGB soviética. 4. Diferenças de modelo governamental e relações de soberania. Embora ambos os blocos tivessem maciça presença militar e operacional de redes de inteligência nas respectivas partes do país, a natureza da relação política diferia. No leste, a RDA era um estado satélite cuja liderança política dependia diretamente do suporte militar do Kremlin. As intervenções e a presença militar soviética funcionavam tanto como escudo contra a OTAN, quanto como garantia da manutenção do regime comunista local, como demonstrado na repressão ao levante operário de 1953 em Berlim Oriental. No oeste, a RF operava sob um sistema democrático liberal parlamentar. Embora sob forte influência geopolítica e de segurança dos EUA, o governo ocidental possuía autonomia política e divergiam abertamente de Washington em questões diplomáticas ou econômicas operacionais ao longo da Guerra Fria, como na política de aproximação com o leste, a Ostpolitik, liderada pelo chanceler Willy Brandt na década de 1970. Sim. Diferente do resto da Alemanha Ocidental, que tinha centenas de milhares de soldados americanos, a presença militar dos EUA dentro do enclave isolado de Berlim Ocidental era propositalmente bem menor. Durante a maior parte da Guerra Fria, da década de 1960 até a queda do muro em 1989, os Estados Unidos mantinham em Berlim Ocidental cerca de 4.000 a 6.000 soldados. A força militar americana na cidade ficava organizada principalmente na chamada Brigada de Berlim, Berlin Brigade. A distribuição do contingente aliado em Berlim Ocidental era dividida entre 3 países ocidentais: EUA, Reino Unido e França.
Somando as forças das três potências, a guarnição ocidental inteira dentro da cidade somava cerca de 12.000 a 13.000 soldados. Estados Unidos tinha 4.500 a 6.000 soldados, principalmente o 6º Regimento de Infantaria e o Exército. Reino Unido tinha 3.000 a 4.000 soldados. França tinha 2.500 a 3.000 soldados. Em contrapartida, cercava Berlim Ocidental um contingente soviético e da Alemanha Oriental, RDA, de mais de 300.000 a 500.000 homens no resto do território oriental. Por que tão poucos americanos em Berlim? Militarmente falando, Berlim Ocidental era indefensável em caso de uma invasão em grande escala, pois estava completamente cercada pelo território comunista. A guarnição de 5.000 americanos não funcionava como uma força capaz de vencer uma guerra sozinha, mas sim como um fio desencapado, Tripwire Force. O papel tático: se a União Soviética invadisse Berlim Ocidental, ela inevitavelmente mataria ou capturaria milhares de soldados americanos. Isso acionaria instantaneamente o artigo 5º da OTAN e a resposta de guerra total, incluindo armas nucleares do ZEUA. Os 5.000 soldados serviam para garantir que os soviéticos soubessem o custo. Ou seja, se você invadir. Exatamente. A lógica da dissuasão nuclear, muitas vezes chamada de Mutually Assured Destruction, ou destruição mútua assegurada, girava em torno disso. Aquela pequena guarnição aliada em Berlim Ocidental funcionava como um gatilho automático. Se a União Soviética decidisse marchar sobre o setor ocidental da cidade, ela não estaria apenas conquistando alguns quilômetros quadrados de território urbano. Ela estaria matando diretamente soldados americanos, britânicos e franceses no ato. Isso retirava qualquer margem para ambiguidade diplomática. O custo de um ataque seria imediato e catastrófico para Moscou, porque escalaria instantaneamente para uma guerra total, e muito provavelmente para um intercâmbio de mísseis nucleares que destruiria ambas as superpotências. É por isso que, apesar de crises gravíssimas, como o bloqueio de Berlim em 1948-1949 e a crise do Muro em 1961, as potências evitaram o confronto direto militar naquela região.